As suspeitas de irregularidades no contrato do Ministério da Saúde para comprar a vacina indiana Covaxin dominaram o cenário político. De um lado, o governo federal se mobiliza para tentar reduzir o impacto das denúncias. De outro, a CPI da Covid apresenta novos documentos e se prepara para ouvir o servidor que disse ter alertado o presidente Bolsonaro. Pouco depois das 8 da manhã, os 3 senadores governistas da CPI da Covid, Marcos Rogério, do Democratas, Jorginho Melo, do PL e Ciro Nogueira, do Progressistas, já estavam no Palácio do Planalto. O governo queria unificar o discurso sobre a compra da Covaxin. Eles se reuniram com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, que ontem assumiu a linha de frente da defesa do governo em um longo pronunciamento à imprensa. Os senadores saíram do Planalto com uma informação que ontem não tinha sido apresentada por Lorenzoni. A de que o presidente Bolsonaro, depois de ser informado sobre irregularidades no contrato pelo servidor Luiz Ricardo Miranda, repassou a denúncia para Eduardo Pazuello. O presidente da República determinou, quando soube, entre diversos assuntos que esse deputado foi tratar, falou alguma coisa, o presidente falou com o ministro Pazuello para verificar. Como não tinha nada de errado, a coisa continuou. Ontem à noite, Pazuello foi chamado para uma conversa com Bolsonaro no Palácio do Planalto. Hoje, os senadores governistas não deram detalhes da suposta apuração pedida por Bolsonaro a Pazuello, que 5 dias antes da conversa de Luiz Miranda com Bolsonaro já estava de saída do ministério. No dia 15 de março, o presidente anunciou que Marcelo Queiroga seria o novo ministro da Saúde. Pazuello ainda ficou no ministério organizando a transição para a posse de Queiroga até o dia 23, quando foi oficialmente exonerado do cargo. Ou seja, foram só 2 dias entre o encontro de Bolsonaro com Luiz Miranda, num sábado, e a saída de Pazuello do ministério, na terça, quando não poderia mais solicitar informações e coordenar investigações na pasta, porque não tinha mais poder para isso. O negócio do governo com a Covaxin, de 1 bilhão e 600 milhões de reais, envolve uma empresa intermediária, a Precisa Medicamentos, que representa no Brasil a fabricante indiana Bharat Biotech. O Ministério Público Federal em Brasília já apontou inconsistências no contrato de compra e distribuição das vacinas. O contrato foi assinado em fevereiro. Em março deste ano, Luiz Ricardo Miranda, chefe de logística de insumos estratégicos para a saúde do Ministério da Saúde, prestou depoimento à procuradora Luciana Loureiro e disse que vinha recebendo pressão da área superior. Ontem, ao jornal O Globo, Luiz Ricardo disse que alertou o presidente Jair Bolsonaro sobre as irregularidades. Ele afirmou ter levado ao presidente um material que comprovaria que, em um documento recebido por ele, houve um pedido de pagamento fora do contrato para importar 3 lotes com data próxima do vencimento. O servidor disse ainda que, caso esse recibo tivesse sido assinado, a empresa poderia cobrar um pagamento adiantado, o que a área técnica considerava indevido, no valor de 45 milhões de dólares, o equivalente a 222 milhões e 600 mil reais. O servidor Luiz Ricardo apresentou o recibo da empresa Madison Biotech, prevendo um pagamento antecipado pela importação da Covaxin. O servidor disse que se recusou a assinar o recibo. Segundo o formulário, estava prevista a entrega de 300 mil unidades de vacina, número menor que os 4 milhões previstos no primeiro embarque do contrato. Ontem, em um pronunciamento no Palácio do Planalto, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, negou todas as suspeitas de irregularidade na contratação das vacinas da Covaxin. Ele estava acompanhado do ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, que atualmente é assessor especial da Casa Civil. Os dois contestaram o recibo apresentado pelo servidor Luiz Ricardo. Segundo Onyx Lorenzoni, o recibo apresentado pelo servidor foi fraudado e adulterado. O ministro mostrou 2 outros recibos que, na versão dele, seriam os únicos verdadeiros e comprovariam que, em vez de 300 mil unidades, a remessa inicial seria de 3 milhões de doses. O senhor Luiz Miranda e o seu irmão foram até o presidente de posse, a gente acredita, porque ele mostrou hoje, de algo como esse documento, para dizer que havia superfaturamento, favorecimento e outras coisas.
Pois muito bem. Esse documento tem o seu texto em inglês. Fala do Ministério da Saúde em inglês. Depois ele apresenta o número 300 com uma vírgula. Depois ele apresenta nenhuma referência à apresentação do produto, a Covaxin, que nós vamos apresentar no original. No dia 19 é enviado este documento. O documento ao que o senhor Luiz Ricardo teve acesso é esse. O documento apresentado hoje é esse. É evidente que nós vamos pedir para que os peritos da Polícia Federal façam a análise dos dois documentos. Como vocês podem ver, fotografem e ampliem. O Dr. Elcio vai explicar, mas são evidentes as diferenças. Este é o documento original que necessitou uma retificação, porque diferente do previsto no contrato com o governo brasileiro, ele previa o pagamento antecipado. O nosso contrato não previa pagamento antecipado, somente após a aprovação da Anvisa e entrega do produto. Então, ele foi recebido pelo Ministério da Saúde em 18 de março, e ele previa o pagamento antecipado, mas já previa 3 milhões de doses, diferente do que andou circulando pelos veículos de mídia como fake news. E nós temos a retificação deste documento, que foi recebida pelo Ministério 23 de março, também prevendo 3 milhões de doses, mas aí prevendo pagamento conforme o previsto em contrato. Ontem, no fim do dia, a própria empresa Precisa desmentiu as afirmações de Onyx Lorenzoni e de Álcio Franco. A empresa informou ao jornal O Globo que enviou 3 versões do recibo durante a negociação com o Ministério. Uma primeira em que constavam as 300 mil unidades e pagamento antecipado de 45 milhões de dólares. Uma segunda versão com 3 milhões de unidades e pagamento antecipado. E uma terceira com 3 milhões de unidades e sem pedir pagamento antecipado. O documento apresentado pelo servidor Luiz Ricardo Miranda, então, não seria uma fraude. Além do desmentido da Bharat BioNTech, uma troca de e-mail do Ministério da Saúde com a farmacêutica também confirma a autenticidade do documento que Lorenzoni disse que foi fraudado. A TV Globo teve acesso a esse recibo que está no sistema do Ministério e é datado do dia 19 de março. É a primeira versão da negociação. Depois foram elaboradas outras versões, as que o ministro Onyx Lorenzoni e o ex-secretário do Ministério da Saúde, Álcio Franco, apresentaram ontem à imprensa como verdadeiras. Ainda no pronunciamento de ontem, Onyx acusou os irmãos Luiz Ricardo Miranda e Luiz Miranda, que é deputado federal pelo Democratas, de calúnia e má-fé. E disse que o presidente Jair Bolsonaro determinou que a Polícia Federal investigue as atividades dos dois e que pedirá à Procuradoria-Geral da República e à Controladoria-Geral da União para também abrirem investigação sobre os denunciantes e não sobre as possíveis irregularidades na negociação. O governo tomará medidas. A começar, o senhor presidente da República determinou ao ministro-chefe da Casa Civil que a Polícia Federal abra uma investigação sobre as declarações do deputado Luiz Miranda, sobre as atividades do seu irmão, servidor público do Ministério da Saúde, e sobre todas estas circunstâncias expostas no dia de hoje. Iremos solicitar um procedimento administrativo disciplinar junto ao CGU, um PAD, para investigar a conduta do servidor. Ontem mesmo, a atitude do governo foi duramente criticada por senadores que consideraram que houve clara tentativa de interferência e coação. Hoje, os senadores abriram a sessão falando sobre as medidas que vão ser tomadas. A cúpula da CPI reafirmou as críticas ao comportamento do ministro Onyx Lorenzoni e confirmou que vai convocá-lo para depor. Eu gostaria de expressar a minha mais completa repugnância pela bravata do secretário-geral da Presidência da República,
um estafeta crítico, senhor presidente, que fez uma despudorada coação de 2 testemunhas e, consequentemente, desta comissão parlamentar de inquérito, além de uma intromissão indevida em uma investigação de um outro poder. Ele comete um crime, porque é um caso clássico de coação de testemunha e de dificuldade ao avanço da investigação. Se esse senhor continuar a reincidir, nós não temos outra coisa a fazer, senhor presidente, senão requisitar a prisão dele. A CPI pediu proteção policial para Luiz Ricardo Miranda e o deputado Luiz Miranda, que depõe amanhã. Questionado sobre o contrato, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, insistiu na resposta que vem dando desde o início da semana, quando as denúncias vieram a público. Não foi pago um centavo. Não foi pago um centavo e nem vai ser. Aí essa questão está no jurídico, no Ministério da Saúde. O ministro desconsidera que 3 dias depois da assinatura do contrato, em fevereiro deste ano, o governo empenhou R$ 1,6 bilhão para a compra, ou seja, reservou esse valor, que não pode ser gasto com outra vacina nem com outro medicamento.